Você sabe calcular e identificar se um determinado metal sofre o processo redutivo, o processo oxidativo em contato com íons em solução aquosa? Sejam bem-vindos aí ao Catalisa, o seu canal de química. Meu nome é Bruno Lemos. Hoje a gente vai resolver um outro exercício de eletroquímica do livro do Cheng, ok? Então, sem mais delongas, o exercício é o exercício 18.16, em que é um exercício adaptado do Cheng, tá bom? Pede para identificar das alternativas abaixo qual fenômeno, né? Qual placa a gente iria observar um processo espontâneo de oxidação quando essa placa tivesse em contato com uma solução aquosa, ok? Na concentração de 1 mol por litro de diferentes íons. Então a gente tem algumas alternativas aí, alternativa A, B, C e D. Em cada uma dessas alternativas, o que eu tenho? Eu tenho um metal inserido em uma solução aquosa que contém um outro íon. Então, é o seguinte, eu tenho mais ou menos esse esquema aqui. Uma espécie metálica inserida em uma solução. Essa solução contém um determinado íon metálico, tá? Genérico aqui. Coloquei bivalente, né? C2+, mas poderia ser qualquer outro cátion metálico. E aí, para a gente saber se essa placa ela vai oxidar na presença dessa solução, a gente vai ter que comparar os potenciais de redução das espécies envolvidas. Então, olha só, em cada uma das alternativas eu tenho diferentes metais e diferentes soluções. A gente vai ter que utilizar a tabela de potencial padrão para comparar para cada alternativa os potenciais de redução das espécies envolvidas. Por que disso, Bruno? É o seguinte, como a gente está procurando um processo espontâneo, o espontâneo a gente vai analisar e comparar o potencial na condição padrão, né? Lembrando que essa solução aqui é 1 mol por litro. A gente vai comparar o potencial do cátion da solução com o potencial, tá, da espécie iônica aqui, né? Vamos colocar um metal também bivalente e verificar se o potencial da espécie em solução é maior do que o potencial padrão da espécie, né, catiônica que compõe o metal da placa. Se esse potencial for maior, significa que a tendência da espécie em solução reduzir é preferencial. E aí, a solução, os íons presentes na solução vão aceitar os elétrons, fazendo com que a placa metálica sofra um processo de oxidação, um desgaste. Ok? Então, com isso, eu vou ter o metal oxidando, perdendo elétrons, tá? Eu estou colocando 2 elétrons aqui para facilitar, mas é uma espécie genérica, tá? A gente vai tirar exatamente o valor e o número de elétrons das reações envolvidas direto na tabela de potencial. E aí a placa estaria oxidando e a espécie em solução aceitaria os elétrons provenientes dessa oxidação. Sofreria, então, processo redutivo. Tá bom? Como o potencial de redução do íon metálico é maior do que o potencial de redução dessa espécie aqui, quando a gente calculasse a diferença de potencial da pilha, a gente iria encontrar, né, desse processo, né, a gente iria encontrar um valor maior do que zero, indicando que o processo é espontâneo. Tá bom? Então vamos identificar na tabela de potenciais aí se a gente encontra qual alternativa que vai mostrar para a gente um processo espontâneo. Vamos lá? Na letra A, ele pede para a gente ver se tivesse uma placa de prata numa solução de níquel, iria acontecer o processo.
Então vamos fazer uma análise rápida dos potenciais de redução. O íon prata ele tem um potencial de redução superior a do íon níquel, portanto, a tendência de reduzir é do íon prata e não do íon níquel. Significa que se você colocar uma placa de prata numa solução de níquel, não vai acontecer nada espontaneamente, afinal o potencial de redução do íon níquel é inferior ao potencial de redução do íon prata. Bom, então beleza. E a letra B? Na letra B, eu tenho uma placa de cobre em contato com uma solução de íon ferro 2. Vamos localizar aqui potenciais de redução do íon cobre, 0,34, potencial de redução do íon ferro 2+, menos 0,45. Como o potencial de redução do íon cobre é maior, a tendência é do cobre ficar na forma reduzida e, portanto, não sofrer o desgaste, não sofrer o processo oxidativo. Então, nessa alternativa aqui também, eu não vou conseguir observar um processo espontâneo. Bom, na letra C, eu tenho uma placa de chumbo com uma solução inserida numa solução de magnésio. Identificando as espécies aqui, o potencial de redução do chumbo é menos 0,13 e é superior ao potencial de redução do íon magnésio. Portanto, o chumbo tende a ficar na forma reduzida, o íon magnésio tem um potencial de redução menor, então ele não é capaz de oxidar a placa de chumbo. Você pode manter a placa de chumbo numa solução de íon magnésio, que não vai ser por conta da presença dos íons magnésio que a placa de chumbo irá sofrer o processo oxidativo. E por último, a letra D. Nós temos aqui a alternativa em que ela cita uma placa de alumínio em contato inserida numa solução aquosa de íons cádmio. Aqui sim, o íon presente na solução tem um potencial de redução superior ao íon do metal proveniente da placa. Então, o cádmio tem maior tendência de reduzir, fazendo com que a placa de alumínio oxide. E aí, a gente vai obter uma diferença de potencial positiva. Quer ver? Então, a gente viu que o cádmio, que tem o maior potencial de redução, ele vai de fato reduzir, aceitar 2 elétrons, fazendo com que o alumínio ocorra o processo inverso ao que está descrito na tabela de potenciais. Então, a gente inverteu a reação e, com isso, também inverteu o sinal do potencial, né? Porque a reação que a gente tirou da tabela envolve a redução do íon alumínio. Aqui a gente tem a reação de oxidação da placa de alumínio. Então, aqui é o potencial de oxidação da placa, que é o inverso do potencial de redução. O que a gente tem que fazer? Igualar o número de elétrons perdidos e recebidos. Então, vou multiplicar essa expressão toda por 2 e a de baixo toda por 3. Quando eu fizer isso, eu vou obter 2 alumínio sólido, formando 2 íons alumínio 3+, mais 6 elétrons. E embaixo, 3 íons cádmio 2+, mais 6 elétrons, formando 3 cádmio sólido. Lembrando que, embora eu tenha multiplicado a primeira expressão por 2 e a de baixo por 3, como os potenciais são grandezas intensivas, elas não dependem da quantidade de matéria, você permanece com eles de modo inalterado. Você não multiplica e nem divide potenciais padrão se você estiver multiplicando ou dividindo as reações. Tá bom? E aí, somando o potencial de oxidação com o potencial de redução, eu vou obter o potencial da célula, né, do processo eletroquímico em questão, né, que vai ser positivo, indicando que esse processo ele é espontâneo e, portanto, de fato, aqui a reação do alumínio em contato com a solução de cádmio leva à formação do íon alumínio 3+, e do cádmio sólido. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Já vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo para ajudar o YouTube a compartilhar ele com mais alunos que estão precisando.
e a gente se vê no próximo exercício. Falou!